Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro, nessa terça-feira, 10 de setembro. Teles no Fogão tem 13 letras. Assim terminou a coletiva de apresentação do nosso novo lateral esquerdo, Alex Teles, que vai vestir a camisa 13 no Glorioso. Uma clara referência a Mário Jorge Lobo Zagallo, que tinha a mística da 13 e, claro, nosso atleta não podia deixar de fazer essa brincadeira. Teles chegou no Botafogo dando declarações muito interessantes e eu vou destacar algumas delas aqui para vocês. Além disso, quero falar também sobre Botafogo e Corinthians. Memphis Depay, novo reforço do Timão, foi regularizado, seu nome já apareceu no bid. Mas será que ele vai estar no sábado na relação de atletas que vem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo? Vamos falar também sobre fair play financeiro. Eu sei que tem muito torcedor que já está meio que de saco cheio dessa história, falar de fair play, mas é necessário, porque o nome do Botafogo foi citado pelo dirigente do Grêmio. E claro, a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo, especialmente essas movimentações nos bastidores do futebol brasileiro. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te convido, por gentileza, a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Nós estamos buscando os 51.700 inscritos para até o dia 25 de setembro batermos a meta dos 52 mil. E com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá com toda certeza. Sempre lembrando que, como hoje é terça-feira, a gente vai ter a nossa resenha noturna. O jogo da Seleção Brasileira começa ali por volta das 9h30 da noite. Logo, a nossa live vai começar por volta das 11h30, depois da partida. Fica combinado dessa forma. Eu e Ricardo Azambuja estaremos aqui para poder trocar aquela ideia com vocês, a galera do chat. Fechou? Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre essa questão do fair play financeiro, a declaração do dirigente do Grêmio, o Antônio Brum. Faço questão de trazer aqui o que ele falou, porque é importante a gente ficar atento a essas movimentações, conforme eu disse, que vão acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro, né? O Grêmio é mais um time que comenta e que vê com bons olhos a implementação do fair play financeiro. Isso já foi falado também pelo Marcelo, que é CEO do Fortaleza. O Flamengo está encabeçando esse movimento. A mesma coisa o Palmeiras, que já se mostrou favorável. O São Paulo, idem. As equipes estão se movimentando para que isso seja implementado. E bem antes do que, de repente, a gente está imaginando, tá? Muito embora você precise ter um debate e tudo mais, mas existe movimentação claramente que vai ganhando força para que o fair play financeiro realmente saia do papel o quanto antes. E aí o dirigente do Grêmio comentou o seguinte, se liga só, abre aspas, aposto que o orçamento do Botafogo deve ser muito parecido com o do Grêmio, mas se está fazendo essas contratações, vai gastar muito mais. Óbvio, tem um investidor que está pagando isso, mas acho que tem que ter uma métrica, porque senão cada clube vai ser de um investidor e isso vai parar onde? Tem uma métrica para tentar equilibrar. Não sei a forma que o fair play financeiro seria feito aqui no Brasil, mas acho que é uma solução. É muito difícil, eu não sei onde é que vai parar isso aí. Eu citei o Botafogo porque o trabalho de scout que faz é muito bom. E o Textor, quando chegou, reformulou várias coisas. Ele tem uma rede mundial que prospecta jogadores, mas assim, me assusta o cara fazer 2, 3 contratações de 20 milhões, 22 milhões de euros. O filtro dele do iScout está diferente do meu. Acho que o fair play financeiro é uma alternativa para tentar barrar um pouco isso, entendeu? Porque senão a concorrência vai ficar desleal. Vai ser muito difícil concorrer se a gente não se organizar muito, não tiver uma capacidade através do marketing, do nosso CEO, de buscar investimentos para que o Grêmio possa ter uma arrecadação maior, para ter mais poder. Tanto o mercado inflacionou, quanto você está concorrendo com caras que têm muito mais dinheiro do que você. Vai ser difícil concorrer, porque se você pegar o que o Botafogo trouxe um jogador de 25 milhões de euros, isso aí são 150 milhões de reais. É um terço, um pouco mais de um terço do orçamento anual do Grêmio. Isso só de transferência, né? Ainda tem mais salário do jogador. É difícil, vai ser muito difícil. A gente tem que se organizar muito. Falas de um dirigente do Grêmio, que só vão na mesma direção daquilo que já foi falado por outros dirigentes do futebol brasileiro, especialmente destacando aqui Flamengo, São Paulo, Palmeiras e tal. É claro e evidente que os caras estão com receio de perder relevância esportiva e competitividade por consequência. A partir do momento que você tem o Botafogo e outras SAFs chegando aqui no Brasil, injetando capital, fazendo contratações, os caras ficaram assustados. Vão falar que não tem nada a ver com o Botafogo, mas nessa altura do campeonato está mais do que claro que sim. Tem a ver com o Botafogo. Não tem como você ficar negando o óbvio.
Tá nas entrelinhas, tá ali citando diretamente, cada um escolheu o seu caminho. Hoje, por exemplo, no vídeo de mais cedo, eu falei sobre o Júlio Casares, presidente do São Paulo, que evitou citar o nome do Botafogo, mas claramente estava se referindo ao Glorioso. Não tem como negar, isso é um fato. E aqui entra a seguinte questão. Pega aqui a declaração do Antônio Brum. Ele fala algumas vezes que a gente vai ter que se organizar muito, se referindo, ao Grêmio e outras equipes que não vão ter esse potencial de investimento, com o investidor chegando e colocando uma grana fortíssima. Vamos ter que nos organizar muito. E sim, o fair play financeiro vai exigir que as equipes brasileiras tenham que se organizar, tenham que se estruturar. E é por isso que está muito claro para a gente poder falar aqui. Eles vão mirar o Botafogo, eles vão mirar as outras SAFs, por exemplo, o Cruzeiro, que também fez várias contratações, o Bahia, que fez a contratação do Luciano Rodrigues por 12 milhões de euros, e eles vão acabar acertando eles próprios. Equipes que estão desestruturadas, que têm problemas financeiros, que têm muitas dívidas. Eles vão colocar a corda em torno do próprio pescoço. Porque, verdade seja dita, times que ficam lado a lado com o Flamengo, que vão na mesma direção que o Flamengo deseja, costumam se dar mal. Nós tivemos isso aqui no futebol estadual. Os pequenos ficaram ao lado do Flamengo. Quando teve aquela questão lá com a Globo, não sei o quê, os pequenos ficaram ao lado do Flamengo. E o que aconteceu? Os pequenos se viram sufocados porque o contrato com a Globo foi rescindido. O Flamengo seguiu a vida dele, porque nada afetava o Flamengo. Era uma parte muito pequena ali, percentualmente falando, da receita do Flamengo no ano. Aquilo que vinha do campeonato estadual era 18 milhões de reais. Para o Flamengo não era nada. Mas a grana que os pequenos recebiam, que claro não era igual a que os grandes recebiam, mas essa grana fazia toda a diferença. No fim das contas, o Flamengo seguiu a vida dele e os pequenos, com o perdão da expressão. A verdade é essa. A verdade é essa. O Flamengo, ele pensa nele. O Flamengo, ele não pensa no bem do futebol brasileiro. Ele pensa nele, ponto. E eu tô vendo várias equipes caminhando ali na mesma direção que o Flamengo tá apontando. Um Grêmio tem capacidade, com fair play financeiro, de recuperar esse terreno perdido em termos de competitividade? Não seria, de repente, uma boa pro Grêmio virar SAF, conseguir um baita investidor? De repente seria o caminho. A mesma coisa vale, de repente, para um Corinthians. Tá afundado em dívidas, mas o Corinthians tem a capacidade de geração de receita que é sensacional. O Corinthians, mal administrado, gera quase 900 milhões de reais. Na última vez que foi divulgado aí balanço, quase 900 milhões de reais, cara. Mal administrado. Então o Corinthians, se fosse mais profissional, se resolvesse fazer ali uma política de austeridade para poder colocar a casa em ordem, dentro de algum tempo ele teria essa condição de fazer, por exemplo, o que o Flamengo fez. De fazer grandes contratações podendo pagar por elas. Só que os dirigentes não querem isso. A realidade é essa. Os dirigentes não querem isso. E aí vale destacar a fala do César Grafietti, que foi o idealizador do fair play financeiro encomendado pela CBF lá em 2018 e 2019. Ele foi no All Sports, participou de uma live e disse que, na ocasião, esse fair play financeiro, esse modelo que ia ser instituído no Brasil, ele foi apresentado aos clubes e os clubes, majoritariamente, de forma esmagadora, disseram que não, porque não queriam ser controlados, ou seja, não queriam tais travas. Só que agora eles estão vendo que o buraco para competir está muito mais embaixo. Quando chega um Textor colocando uma grana, quando chega o Pedrinho do Supermercados BH, quando chega o Grupo City, os caras agora estão vendo que o buraco está mais embaixo, bem mais. Então agora eles estão aí olhando para o fair play financeiro como se fosse uma coisa assim, temos que ter o fair play, porque caso contrário a concorrência vai ser desleal e eu vou perder relevância esportiva. Os caras estão se borrando de perder relevância esportiva. Que um Grêmio, um Corinthians, um Internacional, qualquer outra equipe aí que não vai virar SAF, que de repente fique passando ali, tu entrou pra competir só, mas pra disputar mesmo, pra brigar por taça, aí não. Os caras estão com medo disso acontecer. Vamos ver onde isso vai dar, mas a motivação é clara e evidente, certo? Agora, seguindo adiante, vamos falar sobre Botafogo e Corinthians. O Memphis Depay,
que foi contratado com um contrato multimilionário, negócio que o Corinthians não tem como bancar, vai depender de patrocinador e tudo mais, né? Diga-se. Ele foi regularizado, o nome dele já apareceu no bid. Porém, dificilmente ele estará apto para enfrentar a equipe do Botafogo. Mesmo que esteja tudo regularizado, tudo bonitinho, ele não joga uma partida oficial desde o dia 10 de julho com a seleção da Holanda, ocasião que ele jogou 35 minutos contra a Inglaterra, acabou se machucando e foi substituído. Então faz muito tempo que o Memphis Depay ele não entra em campo. Então é muito difícil imaginar que contra o Botafogo ele vai estar disponível, mesmo regularizado. A ideia do Corinthians é utilizar um atleta para a Copa Sul-Americana, que vai ser na semana que vem. Então vai preparar o Depay justamente para enfrentar a equipe do Fortaleza. Lembrando que o Depay não conseguiu ser inscrito para disputar a Copa do Brasil. Então mesmo que passe pelo Juventude, reverta o 2-1 que aconteceu lá em Caxias do Sul, o Corinthians não vai poder contar com o seu centroavante. Mas contra o Botafogo, sinceramente, ele não deve fazer a sua estreia. Agora, Fogão, último ponto que vale destacar, claro, a apresentação do nosso novo lateral esquerdo. Teles no Fogão tem 13 letras. O nosso lateral está em casa já, está familiarizado, foi muito bem recebido pelos jogadores, destacou isso, inclusive, na coletiva de apresentação. Só que eu quero destacar aqui para vocês 2 pontos da fala do nosso lateral. A escolha pelo Botafogo e também a conversa com o John Textor. Vamos começar pela conversa com o Textor. Abre aspas. No primeiro dia em que estive livre no mercado, ele já me ligou. Fez uma reunião comigo no telefone, foi de extrema importância ouvir dele o projeto que ele fez no Botafogo de 2 anos para cá. A forma como está fazendo o clube crescer, a ambição que ele tem nos próximos anos. Ele não está formando só um time, mas uma grande instituição para o futebol mundial. Ele me fez sentir cada vez mais ambicioso para estar aqui. Tive muitas conversas com o Tiquinho também. Venho acompanhando o Botafogo também por ele. Somos muito amigos. E o staff também do Al Nassr, o próprio Luiz Castro. Sempre comentavam sobre o clube, sobre a cidade. Tudo isso me fez sentir totalmente seguro e feliz de estar aqui. Sobre a escolha pelo Botafogo, sempre apostei na minha carreira nos projetos, na ambição. Sempre tive êxito. Com muito trabalho nos clubes, sempre tive muito compromisso com os projetos. A partir do momento em que fiquei livre e apresentaram o projeto do Botafogo, quero agradecer também ao John pela confiança. Ele me ligou, conversou comigo, ele também quis muito minha presença aqui. Então não foi uma decisão difícil. Eu escolhi estar aqui no Botafogo. É muito fácil falar que o Botafogo hoje está em primeiro, mas eu sei o quanto esse clube tem história no futebol brasileiro. Os jogadores que aqui passaram, é o clube que mais levou jogadores para a seleção brasileira. E esse também é um objetivo meu. Juntei a ambição com a minha vontade de conquistar coisas aqui no Brasil e o Botafogo me fornece isso. Cara, essa frase final, ela é tão emblemática do nosso novo momento. Essa questão da ambição, o Botafogo me fornece a possibilidade de estar na seleção, de buscar essa vaga, de conquistar títulos, de brigar em todas as frentes. Esse é o novo Botafogo. E é por isso que esse Botafogo, que é um novo player nesse mercado aí, né, que o Botafogo estava no ostracismo, todo mundo sabe disso. Mas esse novo Botafogo, ele veio para ameaçar mesmo. Ele veio para colocar medo nas equipes que achavam que o Botafogo não ia chegar longe, o Botafogo não ia conseguir fazer isso e aquilo. O Botafogo está fazendo. O Botafogo está fazendo com que os dirigentes do futebol brasileiro concordem sobre um determinado tema. Esse é o peso desse novo Botafogo. É isso que a gente tem de representatividade. O Botafogo hoje é um time que tem ambição, é um time que investe, é um time que é forte, que tem uma comissão técnica muito competente, que tem um elenco muito qualificado. Esse Botafogo veio para ganhar taças. Esse Botafogo veio para mexer com as forças no futebol brasileiro. E por isso a gente incomoda. Por isso um jogador como Alex Telles quer jogar aqui. Por isso o Alan escolhe o Botafogo. E por isso que tantos outros atletas qualificados vestiram a nossa camisa. E a tendência é que isso continue. E a galera que não está conseguindo fazer isso ou não pretende virar SAF, quer encontrar meios de colocar ali a trava, né? Chamada fair play financeiro. Eu não tenho medo de fair play, acredito que o Botafogo vai se enquadrar tranquilamente. E repito, eles vão mirar no Botafogo e vão acertar outras equipes e às vezes si próprios. Não duvide disso. Fogão, o que você pensa sobre tudo isso? O que você achou aí da brincadeira do Alex Telles, do Telles no Fogão tem 13 letras? E sobre o jogo do fim de semana? Corinthians todo desfalcado e provavelmente sem o Depay. Vai dar Botafogo, eu tô muito confiante, sinceramente. Não confundir confiança com soberba. Mas o Botafogo tem totais condições de conquistar os 3 pontos e seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É ou não é verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo e logo mais volte aqui no canal, porque 11h30 da noite estaremos ao vivo para mais uma resenha aqui no Fala Fogão. Um grande abraço e até daqui a pouco.